Olá a todos e todas, bem-vindos novamente ao canal do Bate-Papo com o professor Shinichi sobre ciência e cultura. E nesta data de hoje, nós vamos falar sobre o segundo capítulo da minha dissertação, que são os jogos como estratégia de ensino. E nesse caso, vou pedir para você, antes de mais nada, para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e também ativar as notificações para saber de novos vídeos. E hoje também eu informo que nós teremos vídeos todos os domingos e todas as quintas. Eu vou tentar, a princípio, fazer 2 vídeos por semana. Um que seria na quinta, que geralmente seriam as lives e vídeos mais longos. E um no domingo, que seria um vídeo mais curtinho sobre opiniões, indicações de leitura, algumas outras coisas que nós podemos fazer aí. Então, nesse sentido, vamos soltar a vinheta. A minha dissertação, ela iniciou com os jogos de RPG. Então eu tive a ideia de trabalhar com jogos de RPG à medida que fosse desenvolvendo esta dissertação. Então, no caso, eu comecei a trabalhar com o histórico dos jogos. Nesse caso, o histórico dos jogos, para que a gente possa compreender o jogo de RPG, devemos compreender cada um dos elementos que formam essa prática para, em seguida, entendermos o contexto escolar no qual eu trabalhei a partir da metodologia do trabalho. E aí, nesse capítulo de jogos, nós vamos iniciar a compreensão do jogo enquanto elemento da cultura humana que possui origem biológica e influência cultural para que possamos analisá-lo no contexto educacional e na escola. Então, de posse dessas informações, o jogo de RPG e o fenômeno RPG será situado historicamente na nossa sociedade, observando-o enquanto produto da indústria cultural e o seu potencial educacional para o ensino de ciências, em particular na disciplina escolar da biologia. Para a gente continuar falando da parte de jogos, eu vou recomendar aqui 2 teóricos que eu utilizei para realizar a dissertação. O primeiro deles é o Johan Huizinga, que é um holandês que escreveu este livro, Homo Ludens, E aqui ele vai dissertar sobre os jogos, a história dos jogos, a cultura dos jogos, como os jogos surgiram na humanidade e até um pouquinho entre os mamíferos. E o segundo livro é o do Gilles Bruguet, Brinquedos e Companhia, muito interessante, onde nós vamos trabalhar aqui a questão dos jogos, como diz aqui na parte de trás do livro. Este livro mostra um universo de desejos para as crianças, em que o realismo importa menos que a invenção e a fantasia, mas também revela as apostas e estratégias comerciais de uma indústria cada vez mais dependente de televisão. E ainda desmente algumas ideias consagradas. O brinquedo não é feito para ser educativo. Os jogos de guerra não são de fato perigosos. E a Barbie não merece tantas críticas. Os brinquedos, como um espelho, nos devolvem, antes de tudo, a imagem da nossa relação com a infância. Então, nesse capítulo, eu trabalho com estes 2 teóricos e a gente vai falar do jogo enquanto elemento da cultura humana e do jogo enquanto elemento da indústria cultural. Para começar o meu capítulo, vamos dizer aí que o jogo é um elemento essencial da cultura humana e as origens dele são biológicas.
Os animais brincam desde tempos imemoriais. Então, observando os filhotes de cães, por exemplo, simulando uma briga, num olhar mais atento, percebemos que eles simulam fato, pois as mordidas não são verdadeiras. E para iniciar um pouco da nossa revisão bibliográfica com o Johann Huizinga, eu pego aqui na página 3 do livro, onde ele diz: o jogo é fato mais antigo da cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana. Mas os animais não esperam que os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo. Os animais brincam tal como os homens. Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que em suas alegres evoluções encontram-se presentes todos os elementos essenciais do jogo humano. Convidam-se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual de atitudes e gestos, respeitam a regra que os proíbe de morderem ou, pelo menos, com violência a orelha do próximo. Fingem estar zangados e, o que é mais importante, eles em tudo isso experimentam evidentemente imenso prazer e divertimento. Existem outras formas muito mais complexas, verdadeiras competições, belas representações destinadas a um público. Então, nesse caso, o Huizinga ele vai sintetizar o jogo enquanto elemento dos animais. Apesar de, no jogo, haver componentes fisiológicos e psicológicos importantes, a brincadeira possui uma função significante para os animais que brincam. Existe um sentido para essas atitudes. Porém, brincar e jogar são componentes diferentes e é importante compreendê-los para que não tropecemos em conceitos ludológicos, pois jogo e brincadeira são atividades diferentes e se estabelecem em diferentes fases da vida. Os pesquisadores, tanto Huizinga e Bruguère, assim como outros que vão utilizar estes dois teóricos, não tem uma exata definição para cada um desses termos. Entretanto, podemos aqui analisar o estado da arte, da ludologia até o presente momento. E pesquisadores, então, como Johann Huizinga, Gilles Bruguère, Wittgenstein, já demonstraram interesse por analisar o jogo enquanto elemento cultural. Porém, o estado dos estudos sobre os jogos ainda nos mostram que as definições aproximam os jogos entre si, mas por semelhanças e parentescos do que propriamente por um elemento em comum. E aí Huizinga nos apresenta algumas teorias existentes até a metade do século XX. Segundo a teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá. Segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo. Outras veem o princípio do jogo como um impulso inato para exercer uma certa faculdade ou como desejo de dominar ou competir. Teorias há ainda que o consideram uma aberração, um escape para impulsos prejudiciais, um restaurador da energia despendida por uma atividade unilateral, ou realização do desejo, ou uma ficção destinada a preservar o sentimento do valor pessoal. E isso é uma frase do Huizinga na página 4 do Homo Ludens. Se nós observarmos o significado da palavra jogo em diferentes línguas, nós vamos ter muitos significados diferentes e que esses significados estão muito relacionados à cultura que esse jogo está inserido. Como cada povo entendeu o jogo e colocou o seu significado na palavra dentro da sua língua. Então, em português, jogo pode ter diferentes conotações e significados. E aí, dentro da minha dissertação, eu fui buscar o significado no Roais, que é um dicionário muito importante aí da nossa
língua, e lá ele diz alguns dos significados importantes. Então ele vai ter aí 17 significados diferentes a palavra jogo. E um desses significados é atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão, o entretenimento. O outro significado é atividade submetida a regras que estabelecem quem vence e quem perde. Um outro é a competição desse gênero, que implica sorte e azar. E aí ele vai definindo várias coisas sobre jogos. O Aurélio não faz diferente disso, né? E outros dicionários vão dar aí dezenas de significados da palavra jogo. Entretanto, né, assim como na língua portuguesa, o mesmo termo em outras línguas possui também usos diversos. E novamente vamos falar do Huizinga, que na página 34 ele vai dizer: em todos os povos encontramos o jogo, e sob formas extremamente semelhantes. Mas as línguas desses povos diferem muitíssimo. Em sua concepção do jogo, sem o conceber de maneira tão distinta e tão ampla como a maior parte das línguas europeias modernas, poderíamos estar adotando uma perspectiva nominalista, negar a validade de um conceito geral, afirmando que em cada grupo humano o conceito jogo encerra apenas o que é expresso na palavra, ou antes nas palavras que o designam. Então, no livro do Huizinga, nós vamos ter aí uma análise, por exemplo, da língua grega. E aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não sei pronunciar grego, eu não vou pronunciar, porque provavelmente eu vou errar, mas eu vou dar uma ideia aí. Na minha dissertação eu coloco as palavras todas ali, né, como elas são escritas em grego, e aí nós estamos falando do grego antigo, do grego clássico, não estamos falando do grego moderno. E uma das coisas importantes é que existe no grego clássico uma desinência, ou seja, um final, né, que designa jogar alguma coisa, específica para jogos infantis, que é indá. E aí eu vou colocar uma série de palavras que estão ali na obra do Huizinga, né, para que vocês possam anotar aí, se vocês quiserem, né, como que essa desinência ela é colocada na obra. Também podemos notar dentro do grego clássico a palavra paidia, né, que significa tudo aquilo que é próprio da criança e deriva palavras que se relacionam à brincadeira, à própria criança e a elementos de educação enquanto jogo ou brincadeira. Então, a língua grega ainda possui um outro termo, que é agora, né, que é para competições e concursos. E com isso, o Huizinga, né, ele vai concluir ali que o agon na vida dos gregos, ou a competição em qualquer outra parte do mundo, possui todas as características formais do jogo. Então vem de agon, né, agonístico, agonia, né, então essa palavra origina isso no português. E, né, possui todas as características formais do jogo, e quanto à sua função, pertence quase inteiramente ao domínio da festa, isto é, ao domínio do lúdico. É totalmente impossível separar a competição como função cultural do complexo jogo, festa e ritual. Na página 36, então, Huizinga nos fala isso. E esse complexo, o Huizinga, é completamente viável porque a noção geral de jogo universal e logicamente homogênea é uma invenção linguística bastante tardia. Ele também nos coloca em outras línguas nós podemos observar, em especial no inglês, né, ou nas línguas de origem germânica, to play e spiel. Das línguas de origem germânica, ambas significam jogar, assim como significados sem a noção de jogo. Ambas
possuem origem etimológica semelhante, com exceção da duplicação do termo que ocorreu no inglês de play e game. Agora, passando lá para o latim, a relação do jogo e do brincar se dá em uma única palavra, ludus. O seu significado especifica os jogos na sua concepção mais pura, também significando escola. Porém, ela se perdeu nas línguas derivadas. A palavra latina iocus, iocare, que significa humor ou contar piadas, não possui sentido de jogo, mesmo dando origem à palavra jogo em português, né? Mas as línguas latinas derivadas ignoraram a palavra ludus e reuniram os dois significados nos termos derivados de iocus, como je, jouer em francês. Agora vocês me perdoem das pronúncias, tá? Então, no francês, je, jouer, gioco, giocare no italiano, juego, jugar em espanhol e jogo e jogar no português. Esse desaparecimento de ludus ainda não é esclarecido, né? Se foi por razões fonéticas ou semânticas. Entretanto, em português, né, ainda aparece lúdico, né? Antonimamente, né, no antônimo, o contrário de ludus no latim é serius, que significa seriedade no sentido de gravidade. Um sentimento pesado, uma carga, né, alguma coisa muito ruim. E a análise semântica de palavras com sentido de ludus nas diversas línguas também aparece, por exemplo, no japonês, que é asobi e asobu, né, substantivo e verbo respectivamente. Tem o mesmo significado de ludus. Huizinga, ele vai fazer uma análise da relação entre ludus e asobu. Por mais que não haja, né, uma relação direta, mas o significado é muito parecido. Olhem só, na página 40 ele diz: significam, né, asobu e asobi. Jogo em geral, recreação, relaxamento, divertimento, passatempo, excursão ou passeio, distração, deboche, preguiçar, ócio, disponibilidade, jogo de azar, estar desempregado, ou seja, né, significam igualmente jogar alguma coisa, representar, imitar. E aí, asobu significa ainda o estudo sob a direção de um professor ou numa universidade, o que faz lembrar o uso da palavra latina ludus no sentido da escola. Pode também significar um combate simulado, mas não a competição enquanto tal. Temos aqui outra distinção, embora ligeira, entre a competição e o jogo. E por último, asobu, de maneira semelhante ao chinês wan, é a palavra usada para designar aquelas estéticas tea parties japonesa, né? A cerimônia do chá, em que se toma chá ao mesmo tempo que se passam de mão em mão objetos de cerâmica, por entre exclamações de admiração. Essa relação do jogo e do divertimento, ela é afirmada por Johann Huizinga durante a sua obra, assim como o compromisso com a competição nas culturas, principalmente as primitivas. No âmbito mais amplo, o jogo tem as suas relações com o cerimonial. E aí, na página 47 e 48, eu vou colocar aqui embaixo também as relações que o Huizinga ele faz da palavra play, né? Então, não vou falar essas palavras, tá? Porque eu vou me embananar, vou falar tudo errado, tá? Porque não pronuncia de acordo com o que está escrito ali, principalmente as holandesas e ali por diante, né? Então ele diz ali que ele se refere à raiz da palavra play, que vem de pflegen, né? Descobrimos que a palavra jogo pode aparecer no interior do domínio do cerimonial. É o que se passa de modo muito especial
com a palavra mais comumente usada em holandês para designar o casamento, a qual se refere ainda em médio-baixo holandês, né, as palavras que estão aí embaixo, né, e que significa jogo do casamento. Compare-se também com essa palavra aqui, que significa festa e festival, e esta aqui, que é luta no frisão antigo, escrito desse jeito aqui. Todas essas palavras são compostos da raiz lake, né, já referida, que forneceu às línguas escandinavas o termo geral para designar jogo. Em sua forma anglo-saxã, né, que é essa aqui, significa, além de jogo, salto e movimento rítmico, e também sacrifício, oferta, dádiva, favor e até mesmo generosidade e munificência, né? Então, tudo isso aí vocês podem encontrar na página 47 e 48 desta edição, né? Que ela é da editora Perspectiva, né? A capa ela é bem característica, né? É uma coleção de livros aí de vários autores, né? Então, um dos próximos que a gente vai falar aí é do Umberto Eco, que também tem a mesma capa. Reconhecer o jogo, portanto, é reconhecer o espírito por sua imaterialidade e ultrapassar os limites da realidade física. O jogo está presente nos animais e não reconhecê-lo como parte da cultura humana seria reconhecer a concepção determinista de que o jogo seria supérfluo para a cultura humana. O jogo, como elemento da cultura humana, é um elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase da civilização em que agora nos encontramos, né? Então, a relação do jogo com o sagrado é observada em várias culturas. Quando rituais que imploram por bênçãos na produção agrícola, simulando batalhas entre deuses, unificam a representação mística do divino e o jogo. Porém, essa relação não é explicitamente demonstrada como jogo. O próprio Huizinga indica que a cultura surge em nossas sociedades na forma de um jogo, em que ela é, desde seus primeiros passos, como que jogada. Mesmo as atividades que visam a satisfação imediata das necessidades vitais, como por exemplo a caça, tendem a assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica, quando o jogo se eleva à forma mais complexa, dentro de relações sociais e culturais, que juntamente com o jogo, né, vai fazer essa mistura, né, do divino com a relação deles pelos trabalhos com os deuses. Quando o jogo se eleva à forma mais complexa, as relações sociais e culturais com o jogo se tornam também mais complexas. E essa complexidade, ela se dá, entre outras características, pela tensão e pela incerteza dos resultados. E aí, isso gera um caráter antitético ao jogo, que pode elevar-se a sentimentos competitivos ou agonísticos. E como o nosso enfoque aqui é trabalhar os jogos numa perspectiva cooperativa, que é o RPG, não nos aprofundaremos no caráter competitivo, apesar de que há algumas características em que ambos compartilham. E o Huizinga nos vai fazer compreender que algumas características do jogo que nos importam, apesar de discutir o caráter agonístico do jogo sob o ponto de vista helênico, né, vamos observar aí que o jogo causa tensão quando se relaciona a uma certa competitividade. E a gente tem que entender aqui que a competição nem sempre se caracteriza como jogo. E alguns jogos têm caráter competitivo e agonístico. E, segundo o Huizinga, na página 55, essa tensão e a incerteza quanto ao resultado aumentam enormemente quando o elemento antitético, né, de antítese, se torna efetivamente agonístico nos jogos entre grupos.
e maior é a tensão quanto mais difícil se torna o jogo. Huizinga, né, ainda continua. É possível um jogo de xadrez fascinar os assistentes, embora, apesar disso, ele seja estéril para a cultura e destituído de qualquer encanto visível. E a partir do momento em que um jogo é um espetáculo belo, seu valor cultural se torna evidente. Mas este valor estético não é indispensável para a cultura. Os valores físicos, intelectuais, morais ou espirituais também são capazes de levar o jogo até o nível cultural. Quanto maior é a sua capacidade de elevar o tom, a intensidade da vida do indivíduo ou do grupo, mais rapidamente passará a fazer parte da civilização. E aí, né, vou fazer um adendo em relação àquela série da Netflix que passou sobre o xadrez, o Gambito da Rainha, né? Então, à medida que essa série fez sucesso, né, o xadrez deixou de ser estéril, né? As pessoas começaram a entender o xadrez e isso fez com que o jogo se tornasse um pouco mais emocionante. Então nós temos aí a questão da cultura, né, do cinema, fazendo um papel de poder desmistificar um jogo que se torna de alguma coisa que ninguém pensava antes que era divertido e agora pensando que é divertido. E a busca do desafio se caracteriza como parte do jogo. Esse desafio potencialmente traz prazer ao jogador na busca do jogo ter sido ganho. Ou seja, o ato de ganhar traz estima, honra, né, que são divididas com o grupo do qual o jogador ganhador faz parte. E aqui observamos outra característica do jogo, a possibilidade do êxito para a realização de um sentimento de superioridade que passa do sujeito ao seu grupo. O ganho traz o prêmio, que pode ser um valor simbólico ou material. E aí, uma vitória por questões abstratas pode também caracterizar alguns jogos de sociedades que realizam um potluck. E o que é um potluck? Na página 66, né, Huizinga nos diz o que é um potluck. O potluck é uma grande festa solene durante a qual um de dois grupos, com grande pompa e cerimônia, faz ofertas em grande escala ao outro grupo, com a finalidade expressa de demonstrar sua superioridade. A única retribuição esperada pelos doadores e que é devida pelos que recebem consiste na obrigação destes últimos darem por sua vez uma festa, dentro de certo período, se possível ultrapassando a primeira. Ou seja, o que é um potluck? Um potluck é uma festa em que dois grupos competem quem vai dar o melhor presente, a melhor festa, sempre tentando superar o adversário e sempre tentando se superar. Muitas sociedades, né, modernas e contemporâneas realizam o potluck quando querem ressaltar suas riquezas e possibilidades em solenidades, como jogo pela honra, jogo pela glória. E novamente temos aqui o sagrado como forma de jogo, pois as cerimônias sagradas, seus ritos e magias por trás de tudo isso demonstram um jogo que visa adquirir honra, glória e outras necessidades para a buscar de uma perfeição inerente às religiões por seu caráter teleológico. E aí o sagrado cai no campo do jogo, quando a busca por qualidades admiráveis pelas sociedades ao longo da história estão em jogo. Nesse caso, a busca do conhecimento pode ser entendida como um jogo agonístico. O conhecimento se torna uma fonte de poder mágico e, no senso comum da sociedade, todo saber se torna sagrado e é capaz de obrar milagres e ações diversas. A palavra se torna instrumento e o conhecimento o combustível persuasivo. Podemos, numa abordagem ludológica, compreender a retórica como um jogo, né? E aí
Huizinga, novamente, na página 165, ele coloca: os próprios sofistas tinham plena consciência do caráter lúdico de sua arte. Górgias considerava seu Elogio de Helena um jogo, né, dentro de paideia, né, e seu tratado, né, da natureza foi chamado em retórica um estudo lúdico. Todos aqueles que se opõem a uma interpretação desse gênero, como é o caso de Capelli, esquecem que em todo o campo da eloquência sofística é impossível estabelecer uma distinção nítida entre jogo e seriedade, e que o termo jogo se adapta perfeitamente à natureza original de tudo isso. E a retórica, então, se torna um jogo. E foi muito característica entre os helenos, passando por Quintiliano na Roma Antiga, e o ato de conseguir convencer ou persuadir o auditório é o prêmio e a glória do orador no jogo do debate. Essa forma de jogo atingiu o seu ápice no século XI, né? E Huizinga coloca na página 172. Cerca do final do século XI, as jovens nações do Ocidente foram invadidas por uma sede insaciável de conhecimento da vida e de todas as coisas existentes. Essa sede de conhecimento vai pouco depois receber uma forma institucional com a universidade, uma das maiores criações da civilização medieval, e vai atingir na escolástica sua mais elevada expressão. Então, quando nós assistimos um debate político, por exemplo, nós vamos ter ali um jogo retórico, que hoje podemos observar diante dos discursos dualistas que nós temos na política brasileira, e também não só na brasileira, mas mundial, podemos observar que algumas pessoas entendem o argumento como um jogo para se ganhar, que é diferente de você argumentar para convencer. Então, nesse caso, nós temos aí que a compreensão de jogo dentro da retórica de pessoas que têm aquela sede de ganhar, independente de se o argumento está certo ou não, ter essa necessidade de colocar o outro numa condição de perdedor, né, que o pessoal chama aí de irritar. E eu esqueci qual é a palavra. Mas é aquela coisa de você discute com o pessoal e diz: ganhei a discussão porque você não sabe responder. Isso vai sempre dentro das falácias. Então, né, voltando um pouquinho, a busca pelos conhecimentos, né, então nessa época da formação das universidades, levou o jogo das palavras a uma forma mais complexa, desde lá o Carlos Magno. Criou-se então um esporte que tinha como objetivo vencer o adversário por meio da razão, tornando o poder da palavra algo comparável ao próprio duelo de armas. Até que a gente chega no século XVII, onde esse jogo do debate foi marcado pelas ciências da natureza, onde os papéis começaram a ser estabelecidos. E aí os embates entre cartesianos e anticartesianos, entre partidários de Newton e os que eram contra suas ideias, substituíam a autoridade dos antigos autores, né? E o jogo retórico, então, se estabelecia na defesa de ideias com novos elementos de sustentação. A ciência se estabelecia como principal fonte de argumentos para as explicações do mundo, num combate lúdico e intelectual que se estabeleceu aí até os dias de hoje. Entretanto, a partir do século XIX, o jogo começou a ter um caráter pejorativo. E quando a concepção de sérios teve seu auge nessa época, em detrimento do ludus, tendências como o utilitarismo, a eficiência prosaica e o ideal burguês do bem-estar social, aliados a uma revolução industrial, numa concepção de que apenas o trabalho e a produtividade seriam o ideal de desenvolvimento da sociedade, foram fatais para separar o lúdico como oposto
da seriedade. Então, nós temos aí o jogo como algo ruim a partir do século XIX. Imaginar, fantasiar, criar se tornaram antíteses ao que se considerava como progresso para a humanidade. Até a arte se tornou enfadonha, né? Pois separavam-se o espírito lúdico da sua produção com o advento dos movimentos realistas, naturalistas, impressionistas e outras, né, segundo a própria opinião minha, né, monótonas escolas literárias e artísticas, né? Aquela coisa do real, de vamos ver apenas os fatos, a ciência, né? Ela está aqui para revolucionar o mundo, né? Se a gente puder ver ali, quem quiser, a live da professora Mayra, a gente discute um pouquinho essa questão da ciência, tecnologia e sociedade. Então, o pensamento analítico da ciência se torna o padrão para o homem que deseja ser respeitado. E esse cenário não permitiu que o lúdico se extinguisse, mas novas formas de apresentação começaram a aparecer. O jogo se torna sério. O divertimento ocasional dá origem primeiramente na Inglaterra do século XIX a formas associativas como clubes e competições organizadas. E essa necessidade de sistematizar os jogos para torná-los atividades sérias se prolifera. O esporte ocasionalmente praticado até o século XVIII, né, como uma coisa livre, como uma coisa divertida, como uma coisa de você poder fazer isso nas suas horas vagas, dá lugar ao esporte moderno, em que se distingue como válido para definir o jogo, e aí ele vai se tornar profissional, né? Então nós temos, a partir desse momento, a divisão entre esporte profissional e esporte amador. E esse praticante profissional não joga mais para se divertir, mas porque se torna uma obrigação e um trabalho que deve ser levado a sério. Pense hoje nesses competidores. Eles podem até se divertir e fazer o que sempre desejavam fazer, mas agora é sério, né? Eles não podem mais brincar. O esporte amador ainda fica com o lado lúdico, mas o esporte profissional não. E aí, nesse momento, surgem os jogos de azar. Surgem não, né? Mas eles começam a se proliferar no século XIX pelo seu caráter natural de seriedade atrelado ao fator sorte. A criatividade é desfavorecida nos jogos profissionalizados, então todo mundo agora tem regras a seguir, né? Um dos jogos que eu considero, né, muito mais regrados ali, por exemplo, é a ginástica olímpica, né? A ginástica rítmica, né? Esses esportes, eles têm regras tão definidas que é quase impossível você criar. Você tem que tentar chegar à perfeição, né? E quando aparece alguma criatividade, elas são exaltadas, mas logo retornam ao estado de seriedade. Quando a Daiane dos Santos criou aquele movimento carpado dela, todo mundo gostou, adorou, mas de repente caiu, né? Agora todo mundo faz, né? Isso foi em 2003, né? Agora, se a gente passar para o sagrado, né? Pensemos numa tradição nascida na Inglaterra vitoriana, a festa de Natal. Então, eu coloco na minha dissertação, né, uma análise sobre o próprio Natal, vindo da obra do Gilles Bruguère, né? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho da indústria cultural de massas dentro da questão do jogo. Então, se a gente pensar em Natal, né, é um evento particular das famílias que se unem para trocar presentes, principalmente as crianças. Ela reúne uma profusão de ofertas na mídia, que se centra na obra de Dickens, né, um conto de Natal. Quem nunca assistiu um conto de Natal de Dickens na TV e
não é desse mundo, né? É uma das obras mais clássicas e agora tem outras obras aí também, mas sempre o Natal se torna aquele padrão na mídia, né, nas propagandas, de que a ideia é comprar presente. E aí, o Bruguère, na página 174, ele fala que, pelo lado da criança, o Natal é um momento marcante em que o brinquedo se exibe, torna-se famoso tanto na televisão quanto nas lojas. Hoje não mais, né? A minha dissertação é lá, né, da década passada. Então, hoje existem legislações, né, que impedem propagandas que se relacionam a crianças. Entretanto, se a gente for pensar, o marketing ele mudou, né, de acordo com o que muda, né, as leis e a própria sociedade. Então, né, voltando, o Natal é um momento marcante em que o brinquedo se exibe, torna-se famoso tanto na televisão quanto nas lojas. Todos os esforços são feitos para que as crianças e os adultos o considerem um elemento importante da cultura. E eles são intimados a encontrar um meio de cooperar para que haja brinquedos embaixo da árvore. Então, o Natal, voltando ao nosso conceito de potlatch, o Natal pode ter o significado que se tem do potlatch, enquanto jogo de se presentear alguém. O brinquedo se torna o objeto, as pessoas sentem a necessidade de dar presentes significativos e a indústria ressalta a importância do que são os mais caros, os que acendem as luzes, os que falam, os que interagem, né? Os que brincam sozinho. É o potlatch contemporâneo mais difundido e o mais lucrativo para as empresas produtoras de brinquedos, né? E aí, a partir de uma pesquisa que eu fiz na época, na França, 60% do valor das compras dos brinquedos eram liderados pelo Natal, seguido do aniversário nos primeiros 6 anos de vida de uma criança. No Brasil eu não obtive muito esses dados, né? São muito... Na época não tinha internet como se tem hoje, né? E as análises de Natal, se a gente pensar no Natal como parte da cultura, ele confere hoje, o Natal contemporâneo, confere ao brinquedo presenteado nessa época uma significação social. Para as crianças, o jogo de as presentear no Natal é reservado ao brinquedo. E aí Bruguère, ele ressalta, as roupas não são consideradas presentes pelas crianças. Quem aí ganhou roupa, né? E não achou que seria legal? Tem umas pessoas que, né, é legal, mas se você colocar a roupa como lúdica, né, então, essa roupa vai te possibilitar XYZ, né, que você tenha um destaque entre as crianças, né, isso infelizmente é ainda, né, muito característico, por exemplo, entre as meninas, né, as meninas são doutrinadas a receber as roupas como parte do seu lúdico, enquanto os meninos é o brinquedo, né, como fonte de trabalho. Então isso aí entra num debate de desigualdade de gênero que a gente não vai fazer aqui, né? Mas coloquem aí nos comentários se vocês já viram isso, né? Que o brinquedo, a roupa para a menina, ela é o brinquedo segundo a nossa sociedade, né? E todo esse ritual do presentear com brinquedos a ceia, né, compreendem muitas características não folclóricas. E aí vem o aspecto comercial do evento do Natal. Faz parte da festa, segundo Bruguère, não é exterior a ela e não provoca o seu desaparecimento. A festa supõe um superconsumo voluntário ligado à dádiva generosa, né? Porém, a racionalidade do sujeito não se perde, né? A gente pensa, então as pessoas são irracionais, vão lá e compram. Não, não é perdido. A pessoa continua sendo racional. O consumo não é desenfreado. Existem regras de conduta definidas pelo jogo econômico que desembocam no verdadeiro sentido da festa, né? E aí, no dia do Natal, a dimensão comercial desaparece, né? É do lado das crianças que devemos buscar o sentido da festa, né? Então, de certa forma, há a busca comercial, né? Parece um paradoxo, mas
ao mesmo tempo que há, ela desaparece naquele momento do Natal, né? E aí, o sucesso do Natal, do comércio e da indústria, né, se dá com o sucesso dos sujeitos que aceitam as regras desse jogo e depende da reação das crianças ou para quem é destinada a festa, né? E o Bruguère vai falar na página 177. O presenteador resulta de um complexo fenômeno de convergências que desemboca numa falsa crença simulada, isto é, lúdica dos adultos e muitas vezes da criança. Brincamos de acreditar em Papai Noel. Como pseudo-crianças, os adultos representam para si mesmos a comédia do Papai Noel e algumas crianças costumam continuar fingindo para que os pais que acreditam neles, para lhes dar prazer, pelo menos para instalá-los na gestão da demanda de presentes. É aquela velha história, né, de o Papai Noel, de repente, a criança um dia falar, eu não acredito em Papai Noel, mas por que você, né, ainda recebe o Papai Noel? Porque é divertido, porque a criança entra nesse jogo lúdico, esse jogo de aceitar o Papai Noel, né, de acreditar no Papai Noel, né, de você ter um personagem e todo um jogo, né, para essa gestão da demanda de presentes como um ritual de potlatch, um ritual sagrado. Então, quando você vê certas coisas ritualísticas acontecendo no seu Natal em família e que nem sempre entram dentro do sagrado tradicional cristão, né, você vai ter aí um sagrado se formando dentro da sua família, alguns padrões sagrados. E o Natal é um dos eventos que foi criado esse rito, né, da cultura lúdica. Existem outros rituais, né, como o presente no nascimento, a festa de debutantes, entre outras, que as situações que envolvem o potlatch também colocam o simples ato de presentear. Então, nesse caso, boa parte do presentear é acompanhado sempre de algum ritual. Amigo secreto, né, dia dos professores na escola, festa junina. E, nesse caso, o ritual geralmente quer identificar o ato de dar brinquedos a uma situação especial, né? No caso das festas que a gente dá brinquedo, que dá chocolate de Páscoa. E Bruguère, ele vai falar na página 182. A compra se justifica por uma lógica social, mesmo que as mães reconheçam a sua importância na vida da criança. Mas e o que a criança faz com o brinquedo? Brinca, né? Mas brinca como é especificado pelo construtor do objeto para ser brincado ou cria a sua própria brincadeira? E aí depende da situação em que o brinquedo se encontra. Crianças podem se entreter com a embalagem do brinquedo presenteado e criar sua situação lúdica. Os brinquedos que fazem tudo sozinho, né, eles não criam perspectivas futuras de uso contínuo, na maioria das vezes sendo guardados após um tempo curto de uso. E vários pesquisadores, segundo Bruguère, observam que os brinquedos mais simples e que se moldam à situação imaginativa são mais atrativos para a criança a longo prazo. Aí vem aquela velha história, né? Agora tá tendo aí essa coisa do cringe, dos millennials, da geração Z, que estão aí discutindo aí várias coisas, mas que ambos vão concordar numa coisa, né? E não estou dizendo que é certo, é um senso comum de que as brincadeiras na nossa época eram melhores, que jogar bola na rua era melhor, de que brincar com os amigos na rua, ficar sentado na calçada até tarde da noite, até a mãe vir, né, reclamar que você está fora de casa, né, e vamos jantar e tal, tudo isso pega, né, aquela nostalgia que nós temos. E nesse caso, o brincar se torna um jogo a partir do estabelecimento de regras para a brincadeira e está relacionado com o seu cotidiano. E esse cotidiano vai entrar agora no nosso terceiro livro, né? Eu não mostrei no começo, mas se a gente for olhar aqui, é um livro organizado pela professora Chizuko Kishimoto, da USP,
chamado Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. E nesse caso, nós vamos dar um tempo, né? Não vamos falar agora de como que essa brincadeira está relacionada, porque nós vamos também falar da parte pedagógica. Portanto, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto para a gente finalizar como é que a brincadeira, a indústria cultural e as relações da cultura humana estão colocadas frente ao jogo e à brincadeira e como isso se junta para que nós possamos depois falar sobre RPG. Então, até mais, não se esqueçam de curtir, de seguir o canal, de ativar as notificações e lembrando que todas as quintas nós vamos ter lives, né, na maioria das quintas, e domingos nós vamos aí colocar alguns vídeos de opinião, algumas recomendações de leitura, como o canal promete para vocês. Então, até mais!